Shalom, bom dia. Hoje, nessa manhã de 7 de setembro de 2022, estou aqui em um ajuntamento de uns irmãos onde viemos se unir, orar e ouvir ao Senhor. E tem um termo que a gente usa muito sobre essas nossas reuniões, que é um termo que falamos, talvez até já pareça um jargão, que diz: nós vamos estar no conselho do Senhor, onde a gente entende que vamos estar juntos para ouvir o Senhor. Mas quando a gente falamos sobre essa questão de ouvir ao Senhor e ouvir, no hebraico é usado a palavra chamar, que tem um significado no original ouvir e obedecer. E hoje, no dia da independência do Brasil, eu me vi na responsabilidade de se posicionar, de falar o que penso, de falar o que eu acredito e assumir uma responsabilidade de não ficar na neutralidade, de não ficar simplesmente esperando, porque quando a gente fala estarmos no conselho do Senhor é ouvir e obedecer, porque não adianta nada se mover igual estamos aqui em um grupo de vários irmãos do Nordeste, de São Luís, de João Pessoa, de Recife, da Bahia, como eu vim, e Pernambuco, os estados do Nordeste, né, Maceió, mas se não for para ouvir e obedecer, não adianta. E nesse 7 de setembro, onde comemoramos mais uma data de independência que tem no seu conceito liberdade, autonomia e outras palavras, eu não sou um cara de política, só para que você entenda. Eu tenho 42 anos e fui um pouco negligente, mas o quanto eu gosto de política e nunca me envolvi, nunca me preocupei, só vim tirar o meu passaporte em 2018 por uma necessidade, porque eu precisava tirar o meu passaporte e aí eu precisei tirar o título. Foi só aí quando eu fiz a minha primeira escolha política, onde eu tive que votar. Mas o tempo a qual nós vivemos, um tempo a qual temos ouvido do Senhor, visto coisas que Deus tem feito e temos se curvado diante do seu senhorio, da sua majestade, e temos tentado entender o que Ele quer. Eu mandei colocar nos carros a qual eu uso, a qual a minha esposa usa, não uma plotagem no carro dizendo qual é o candidato que eu escolho, mas dizendo aquilo que eu acredito. E eu mandei colocar a bandeira do Brasil e mandei colocar um versículo bíblico que está escrito no Salmo 33, versículo 12, que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É o que eu acredito. Não sei se você acredita que é feliz uma nação cujo Deus é o Senhor. Porque se o Deus for o diabo, meu irmão, exploda-se pra lá. Porque aqui não, cara. Aqui eu só consigo ser feliz se Deus for soberano, se Deus for o Senhor, se Deus der as cartas, se Deus for quem der a última palavra. Porque Ele tem poder, Ele tem autoridade, Ele tem autonomia. O cara tem tanto poder que até quando Jesus veio à Terra e chegou um momento a qual Ele foi a um julgamento para que fosse decidido a sua crucificação, César olhou para ele e disse: você não tem nada a dizer, o imperador César. E Jesus, calado, ele disse para Jesus: você não sabe que eu tenho poder nas minhas mãos para te salvar? E Jesus olhou para ele e disse: não. Você está aí porque eu escolhi que você estivesse. Deus tem o poder, sim, de decidir quem vai governar o Brasil. Se vai ser Bolsonaro, se vai ser Lula ou qualquer um outro candidato. Mas mesmo entendendo que Deus tem o poder de escolha na sua mão, porque para cada tempo
ele tem um propósito a implantar, a fazer, então ele vai escolher quem vai estar à frente, mas ele nos deixou como homens que podemos pensar, entender e fazer uma avaliação. Se eu entendo que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, eu tenho que no mínimo entender que tipo de nação, que tipo de posicionamento eu preciso para ter um Deus governando. Eu preciso ter meus balizadores, e no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 2, diz: quando um justo governa, o povo se alegra, quando o ímpio domina, o povo geme. Então, não quero aqui dizer quem é o justo e quem é o ímpio, mas quais são os princípios de cada um dos candidatos que estão a serem julgados, estão a serem sujeitos à escolha do povo. Embora não é o meu voto, não é o seu voto que vai dizer que vai governar, Deus já escolheu quem vai governar o Brasil, mas é uma opção que nós temos de irmos às urnas agora nas eleições e escolhermos um homem que está alinhado com princípios a qual Deus nos deixou, a favor da família, a não ideologia de gênero, a não liberação das drogas e outros pontos mais que não preciso estar pontuando aqui nessa manhã, porque hoje, com a liberdade a qual nós temos de imprensa, ou ainda temos uma liberdade de imprensa que parece que cada dia que passa isso tem sido mais privado, tem sido perseguido para que não seja divulgado a verdade, mas nós ainda podemos fazer uma avaliação. E nessa manhã é a única coisa que eu quero te pedir, que no mínimo ore ao Senhor, que no mínimo tenha um tempo de reflexão e conversa com o próprio Deus. Tem um livro que diz o que Jesus faria com os seus passos. Antes de votar, antes de fazer a sua escolha, para e pensa um pouco em quem Jesus votaria se ele tivesse que votar. Em um homem que está mais alinhado ao que ele pensa, ao que ele quer implantar, ou um homem que simplesmente não está nem aí para nada e simplesmente quer poder. Não estou aqui defendendo político nenhum, porque, quer saber a verdade? Não escolheria nenhum dos dois. Como o Luciano Subirá fez um vídeo muito pontual, um vídeo de muita instrução, por ser um homem sábio que ele é, eu também estou na mesma viés de... eu esperava que tivesse um outro cara melhor, mas por falta de opção, eu não tenho uma outra opção, exceto escolher o candidato a qual já foi eleito na eleição passada e agora se candidata a uma nova reeleição, porque ou eu voto em Bolsonaro ou eu voto em Lula, e os conceitos e os princípios de um e do outro são muito claros, por isso que eu permaneço com a opção de votar em Bolsonaro nessas eleições. Quero te pedir perdão se de repente você pensa o contrário, se de repente você julga algumas coisas que eu falei nessa manhã diferente, eu respeito a tua opinião, mas eu quero no mínimo orar nessa manhã para encerrar esse vídeo. Pai, nós queremos declarar, Senhor, que a nossa nação será governada por Ti. Nós queremos declarar, Senhor, nessa manhã que nenhum ímpio, Senhor, terá autoridade acima da Tua. Ainda que um ímpio venha a ganhar as eleições, ainda que um ímpio venha sentar em uma cadeira de autoridade, nós queremos declarar que ele não terá poder para governar a nossa nação, porque a última palavra é Tua. Sim, Pai, quero ainda te pedir pela vida dos meus irmãos, sim, Pai, de todas as gerações, Senhor, as que já estão chegando no seu final, a minha geração, a geração dos meus filhos e as gerações dos meus netos. Quero declarar, Senhor, instrução, sabedoria, discernimento e temor do Senhor. Sim,
assim, Pai, eu oro pelo um tempo de temor, aonde fala em Provérbios, Senhor, capítulo 1, versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu oro por um tempo de temor sobre a nossa nação. Eu oro por um tempo onde os cristãos, onde aqueles que entendem que há um Deus que rege todas as coisas, que governa todas as coisas. Pai, oro para que esse temor seja um tempo de batismo nesse 7 de setembro, um batismo de temor, para que nós possamos pararmos, olharmos para dentro de nós e enxergarmos um Deus que habita dentro de nós, um Deus que tem escolhas, um Deus que nos dá escolhas, um Deus que quer governar, um Deus que quer instruir e guiar o seu povo. Governa a nossa nação, Deus. Traz, Senhor, discernimento nesse tempo, traz instrução nesse tempo. Nós te pedimos que o teu shalom, Senhor, paire sobre a nação brasileira. O teu shalom, Senhor, um tempo de paz, de graça, de cura sobre a nação brasileira. Nós queremos remir, Senhor, a nação brasileira por todos os tempos, Senhor, de governos que vieram anteriormente e fizeram aquilo que eles queriam. Nós queremos declarar, Senhor, que seja quem for que seja eleito, Senhor. Pai, será submisso a Ti, Senhor. O Senhor o governará, o Senhor trará instrução e ainda, Senhor, que venhamos a sermos governados pelo ímpio, Senhor. Como fala em Provérbios 29, que a nação geme, o povo geme quando o ímpio governa. Eu declaro, Senhor, que será estabelecido o Teu reino, a Tua vontade. E se for assim o Teu propósito, Senhor, nós se submetemos, Senhor, a qualquer um, ó Pai, que o Senhor colocar como presidente da nossa nação. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.